E bom dia a todos que estão entrando aí mais uma vez, né? Bom, então vamos lá para a página 5, gente, no Para Refletir aqui. Deixa eu pedir, Ana Júlia, você está com a apostila em mãos? Ana Júlia? Sabe, tô sim. Então tá bom. É o É, para refletir. exatamente. Lê o Para Refletir aí para nós, fazendo um favor, na página 5. O consumismo Uhum. prosperou. O consumismo prosperou. Somos todos bons consumistas. Compramos uma série de produtos de que não precisamos realmente e que até ontem não sabíamos que existiam. Os fabricantes criam deliberadamente produtos de vida curta e inventam modelos novos e desnecessariamente produtos perfeitamente satisfatórios que devemos comprar para não ficar de fora. Ir às compras se tornou um passatempo favorito, e os bens de consumo se tornaram mediadores essenciais nas relações entre membros da família, casais e amigos. Feriados religiosos como o Natal se tornaram festivais de compras. Bom, dito isso, eu vou fazer uma pergunta para vocês me responderem no chat aqui. Então, todos que estão aqui, faz um favor para mim, me responde no chat. Quem aí gosta de ir no shopping? Quando está em Belo Horizonte, quando está na capital, quando está em Vitória, quando está em uma cidade maior. Quem gosta de ir? Júlia, nossa, pior que ama. Eu gosto. Matheus. Ai, gente. Não, eu não vou censurar vocês, não, porque eu também gosto. Eu também gosto. Eu gosto demais. Demais de ficar rodando em shopping. Não sou muito. E olha que eu não sou muito consumista. Eu não gosto de ir em loja de roupa, essas coisas mais, mas gosto de ficar numa biblioteca, numa livraria de shopping, sentado, folheando livro. Nossa, eu gosto, e gosto de ficar sentado também na praça de alimentação, vendo as pessoas indo e voltando. Duas coisas que assim, eu gosto demais de fazer em shopping. Agora, meninos, por que eu fiz essa pergunta? Porque roupa eu nem compro. Eu sou um tanto consumista em relação a livro. Boa, Júlia. Por que eu estou perguntando isso? Eu não compro modernos, conhecer novas coisas. Bem por aí mesmo. De certo modo, gente, por que eu comentei aqui sobre o shopping? Porque o shopping, na nossa sociedade, na sociedade capitalista, eu entendo como um dos pontos referenciais do consumo. Então, você vê um monte de gente indo e voltando, pessoas que não têm ligação com aquele lugar, para consumir. Para consumir. Isso é o capitalismo. Isso é na sua vertente de consumo. Então, se você não for no shopping, você olha e fala assim, não, eu não preciso de tal produto. Mas estamos lá e fala assim, já que eu estou aqui, eu vou levar isso. Já que eu estou aqui, eu vou levar aquilo. E aí, gente, é o que o Harari, o historiador Yuval Noah Harari, ele é um historiador israelense, escreveu Sapiens, uma breve história da humanidade, né, o trecho desse livro está aqui, inclusive, ele escreveu também Homo Deus, e entre outros livros é conhecido por palestras e professor na Universidade de Tel Aviv, em Israel. Um camarada, ele já esteve no Brasil algumas vezes, esteve no Roda Viva, um camarada muito inteligente. E meninos, todos nós somos seres consumistas. Consumistas. Faz uma fofoca que eu vou até falar mais baixo. Mas se vocês verem a parte do guarda-roupa da Daiane, aqui em casa, depois eu vou fazer fofoca aqui, você não fala com ela, tá bom? Ela mesma fala assim, nossa, tem roupa que eu não consigo usar, porque eu não consigo ver. Mas é fruto desse certo consumismo. Então, todos nós, gente, todos nós, coitado. Hoje você tem aula com ela, né? Depois vocês podem falar com ela. Mas aqui, o pessoal, a gente tem, né? Nós vivenciamos na sociedade do consumismo. Nós temos essas necessidades materiais. Uns têm mais, outros têm menos.
mas todos têm. Já que eu estou falando da Daiane, a própria Daiane, um tempo atrás, estava assistindo, né, aquele documentário da Netflix, Minimalismo Já. E o que são os minimalistas? São pessoas que admitem o capitalismo, admitem a necessidade de consumo, mas eles tentam consumir o mínimo possível. E aí, meninos, sempre que eu falo de capitalismo, crise do capitalismo e outras coisas mais, eu falo, já falei dentro de sala, né? Até onde vai o capitalismo? Até onde tiver recurso natural. Recurso natural para fazer o seu motor girar. Depois que esses recursos naturais estiverem esgotados, ou estiverem em condições, como eu posso dizer assim, em menores condições, eu não sei o que virá depois do capitalismo. Lembrando, gente, o capitalismo não é um sistema, não é um modo de produção eterno. O capitalismo deve ter aí por volta dos seus 1000 anos, numa leitura bem marxista da coisa, né? A ideia de compra e venda, lucro, mercado, lei da oferta e procura, isso aí é por volta do século X, século XI, surgindo no interior dos feudos, né? O capitalismo surge no interior do feudalismo. E ele é o modo de produção dominante da nossa sociedade. Por isso que nós somos seres consumistas. Nós temos necessidades materiais. Tá bom? Vamos continuar aqui, povo. Cultura, agora página 6. Página 6. Todos que eu postei, agora eu vou pedir a Ana Júlia para ler de novo, mas depois outros leiam, por favor. Ana Júlia, lê os 2 primeiros parágrafos, fazendo um favor. Cultura e sociedade em transformação. Estados Unidos nas décadas de 1920 e 30. Uhum. O desenvolvimento dos Estados Unidos impressionou o mundo, servindo de modelo para outras nações. Entretanto, não se trata apenas de uma onda de crescimento econômico. As mudanças também refletiam uma sociedade em transformação. A conquista do direito de voto pelas mulheres estadunidenses em 1920, por exemplo, foi um reflexo da luta pela igualdade de direitos e participação na sociedade. O uso de cortes de cabelo com menor comprimento, roupas mais justas e curtas, para os padrões da época faziam parte da liberalização das mulheres. Pessoal, essa liberalização das mulheres é uma luta atual, né? É uma luta atual. Vocês aqui, Ana Júlia, Maria Yasmin, Maria Eduarda, Débora, Alice, Sara, Alice Coelho, Bruna, entre outras, vocês são fruto de lutas das antepassadas de vocês. Mulheres que lutaram para que vocês tivessem a liberdade de ir numa escola, mulheres que lutam até os dias de hoje para que mulheres e homens tenham salários equiparados, grupos, mulheres, homens, né, também, que lutam por mais participação da mulher no campo político e outras coisas mais. Mas é inegável que esse período entre guerras foi um momento de conquista da mulher. No jeito de se vestir, no jeito de se comportar e até mesmo na própria participação política. E por que esse momento foi um momento de conquista da mulher? Principalmente na Primeira Guerra Mundial, quando o marido, soldado, ia para o campo de batalha, a mulher segurou as pontas na agricultura, a mulher segurou as pontas na indústria. Então ela começou a dizer: se eu sou capaz de trabalhar na indústria e geri-la, se eu sou capaz de trabalhar na agricultura e geri-la, então eu sou capaz de participação política também. Então, os direitos da mulher, frutos de uma luta que tem as suas raízes no século XVIII, vão se acelerar na década de 1920. No jeito de se vestir, no jeito de se comportar, nas danças. Agora, lógico, né? Isso é para todo mundo? Não. Basta comparar o que era a vida da sua avó com a sua vida. No interior, digamos assim, essas mudanças andavam a passos bem mais lentos.
mas nos grandes centros elas giravam cada vez mais rápido, chegando até o que nós temos hoje em dia. Nós temos hoje em dia, né? Ô, Ana Júlia, pode dar o resto aqui para nós, fazer um favor? Tá bom. As transformações também ocorreram no campo cultural. O surgimento do jazz e o desenvolvimento do cinema são alguns exemplos dessa época. O jazz é um ritmo musical nascido no estado de Nova Orleans e de origem afrodescendente. Tornou-se símbolo dos anos 1920 e ganhou o mundo, impactando o crescimento da indústria musical. Já a produção cinematográfica fez com que a década de 1920 ficasse conhecida como a Era de Ouro de Hollywood. Em 1927, mais de 60 milhões de bilhetes eram vendidos semanalmente. O personagem Mickey Mouse pode ser citado como um exemplo desse sucesso, já que ele foi criado por Walt Disney em 1928 e seu sucesso permanece até os dias de hoje. Essas transformações não diminuíram as contradições da sociedade americana. No que diz respeito à população negra, por exemplo, a maior parte sofria com a pobreza, o preconceito, a violência e a negação dos direitos civis. E, mesmo nesse contexto, foram responsáveis por produzir importantes manifestações culturais, artísticas e políticas, impactando as transformações do país. Meninos, se tem um lugar em que o racismo é muito... Flávio, você me chamou? Não, por enquanto não, Matheus, mas depois fique aí com a apostila em mãos que daqui a pouco eu te chamo para você ler também, tá bom? Gente, se tem um lugar que o racismo é extremamente forte, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem altas taxas de mortalidade de negros em situações como aquelas observadas do George Floyd no passado. Agora, se tem um lugar também onde os negros sabem lutar, e lutar, leia-se, se colocar na sociedade, conquistar impostos e outras coisas mais, também são os Estados Unidos. O racismo lá não existe, não existe. Só para vocês terem uma ideia, eu falando de outro filme aqui, existe um filme chamado Estrelas Além do Tempo, que conta a trajetória de três mulheres negras na NASA, isso pelos idos de 1950 e 1960. Se eu não me engano, são duas físicas e uma engenheira. O que as mulheres passavam lá não era brincadeira. Uma delas tinha que andar quase 1 quilômetro para ir no banheiro. Pois é. E aí você vem falar que racismo não existe? Eram as matemáticas. Uma delas eu acho que era engenheira, Matheus, não tenho certeza não. Então, que nem eu falei, o negro nos Estados Unidos ele é um sobrevivente. Ele é um sobrevivente, alguém que luta para vencer, ele tem que se provar mais valoroso ainda do que um branco. E no Brasil? No Brasil também. No Brasil também. Só que no Brasil, o negro não tem tanto destaque no cenário, em vários cenários, como tem nos Estados Unidos. Então, no Brasil, os negros ainda têm um caminho muito longo, muito mais longo do que aquele que os americanos os estadunidenses já conquistaram. Muito mais longo. E dentro dessa característica cultural dos Estados Unidos se destaca o jazz. E olha que frase, gente. O aperto da guitarra e as dores nos dedos serviam para abrandar as feridas da alma do racismo. Essa é uma frase do historiador Eric Hobsbawm, num livro chamado A História Social do Jazz. As dores dos dedos na guitarra serviam para abrandar as dores da alma do racismo.
Logo, jazz, blues, são estilos da sofrida vida do afrodescendente. Aquele ritmo lento, cadente e tudo mais. O Chadwick Boseman, né, conhecido por muitos como Pantera Negra, fez um filme pouco tempo antes de vir a falecer, chamada a Estrela Suprema do Jazz, alguma coisa assim. Mostra essas questões de racismo. E como eles têm que lutar, principalmente antes da incorporação dos direitos civis, para serem aceitos na sociedade. É loucura. Loucura mesmo. Vamos lá. E outras coisas também, né? Outros grandes símbolos do capitalismo dos Estados Unidos ganhavam presença, como a própria Disney. A Disney é o camundongo, né? A Disney que hoje em dia compra tudo. Não, hoje em dia não, já tem algum tempo, viu? Eu me lembro da década de 90, a Disney muito agressiva no mercado. Hoje em dia ela aumentou a sua capacidade, a sua agressividade por conta de ter aumentado a sua capacidade financeira também. Bom, vamos continuar aqui, povo. Vamos lá, né? Deixa eu passar para a próxima página. Um caso aqui do capitalismo moderno. Deixa eu pedir uma outra pessoa para ler. Matheus, você lê a página 10 para nós, fazendo um favor? Facebook tem maior perda diária em valor de mercado da história dos Estados Unidos? Se tiver jeito, logicamente, né? Oi, travou aqui. Você lê na página 10, cotidiano, Facebook tem maior perda diária em valor de mercado da história dos Estados Unidos? Leio sim. As ações do Facebook desabaram quase 20% nesta quinta-feira e levaram a empresa a registrar a maior queda diária em valor de mercado da história dos Estados Unidos. Os papéis foram afetados pelo resultado financeiro da companhia e pelas previsões para os próximos meses, que frustraram os investidores. Pode continuar? É a primeira vez que uma empresa perde mais de 100 bilhões em valor de mercado. Os investidores reagiram mal após o Facebook informar que sua margem de lucro cairá pelos próximos anos devido aos custos para melhorar a privacidade. As ações do Facebook recuaram 18,96% da Nasdaq, um tombo que reduziu o valor de mercado da companhia na bolsa em cerca de 120 bilhões, o equivalente ao produto interno bruto, PIB, da Angola, ou quase 4 vezes o valor de mercado da Twitter. Gente, lembre-se que quando nós falamos em Facebook, nós não falamos só da rede social Facebook, que inclusive está em decadência. Nós falamos do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Então, nós falamos de uma série de redes de comunicação, redes sociais, redes de comunicação, que são poderosíssimas no mercado. E, curioso, como surgiu o Facebook? Aí vejo o filme A Rede Social. A história a história contada lá, né? A Rede Social. Muito bom o filme. E, gente, e olha só, quanto que uma empresa pode perder num dia? 120 bilhões de dólares. Só com uma notícia que eles teriam que investir mais em privacidade. Só com esta notícia. Que loucura. Que loucura. Só para vocês terem uma ideia, gente, já que nós estamos falando aqui nesse dinamismo desse mercado de ações, o Zoom, ano passado, o Zoom, esse aplicativo que nós estamos utilizando aqui, ele, de um mês para o outro, as ações dele na Bolsa de Valores tiveram, de março a abril, tiveram uma valorização de 4 bilhões de dólares.
4 bilhões, por conta da maior utilização deste aplicativo em tempos de pandemia, para diminuir o contato social. Então, o mercado de ações, gente, ele é muito volátil. Ele não é algo seguro. Não é algo seguro. Você pode ganhar fortunas, mas também você pode perder fortunas. Ô, Matheus, exclusivamente, aí eu não sei, mas eu vi, já que você falou nisso, eu vi o primeiro jogo do Paris Saint-Germain contra o Manchester City pelo Facebook. Não, foi PSG e Bayern que eu vi pelo Facebook, eu não lembro. Eu vi um jogo do PSG pelo Facebook e com milhões de pessoas ao vivo. Era o jogo mais esperado do ano, quase. E o PSG ainda cai ainda depois, né? Mas depois a gente discute futebol, deixa para o finalzinho da aula. Eu gosto muito, mas deixa para o finalzinho da aula. Pessoal, então, mas o que o Matheus falou aqui não está errado, não. Transmissões, né? Um dos detentores do direito de um dos maiores campeonatos de futebol do mundo é o próprio Facebook. E milhões assistindo esse jogo do PSG. Eu tinha esquecido, é contra o Bayern mesmo que eu estava vendo. Contra o Manchester City eu vi na televisão mesmo. Primeiro jogo, segundo nem deu para ver. Então aqui, meninos, é uma forma, né, de se adaptar. O próprio Yuval Harari, gente, aquele que a Ana Júlia leu o texto sobre consumismo, fala qual que é a geração de vocês, que é essa geração aqui, não sei se é X, Y, Z, ela já nasceu embrenhada de tecnologia, mergulhada dentro de tecnologia. E o que o Harari nos diz, né? Ele nos diz que na nossa sociedade a gente tem que aprender, desaprender e aprender novamente. Eu vou pegar uma frase que o meu pai fala muito e que eu contradiz na última vez que ele veio a dizer. Meu pai diz o seguinte: chega uma determinada fase da vida que não dá para você aprender muita coisa mais. Fala assim, pai, no tempo que a gente vive, a gente não tem isso, não. Só para vocês terem uma ideia, gente, eu fui aprender o francês com mais de 30 anos. Não sou muito falante, não domino a língua, mas eu tive que aprender alguma coisa básica, pelo menos para ler e arranhar na comunicação. Fui obrigado. Então, se eu pensasse, já passei dos 30, não tem mais nada para aprender, não é bem assim. Então, a sociedade que nós vivenciamos é muito dinâmica. Olha só a reinvenção da sala de aula. Por que você está falando isso, Flávio? O Facebook é uma das empresas desse novo dinamismo da sociedade. A Google também são empresas do ramo de tecnologia. Não é aquela empresa que você fala assim, você vê a porta, digamos assim, né? Não, é aquela empresa da nuvem. Você sabe que ela existe, que ela tem presença, mas você não fala assim, a portinha do Facebook, a portinha da Google, a porta da Uber. Não, aí você não vê, não. Bom, vamos continuar aqui, pessoal. Voltando agora para a própria Grande Depressão mesmo, e aí eu vou pedir outra pessoa para ler, fazendo favor. Vamos para a página 12. Débora, se você puder ler para nós, fazendo favor, essa parte aqui, meio amarelada, agora falando sobre a própria Grande Depressão mesmo, os estados ocidentais inquietam-se. Leio sim. Os estados ocidentais inquietam-se sobre os efeitos da metamorfose incipiente. Texas e Oklahoma, Kansas e Arkansas, Novo México, Arizona, Califórnia. Uma família isolada mudava-se de suas terras. O pai pedira dinheiro emprestado ao banco e agora o banco queria as terras. A Companhia das Terras, que é o banco quando se ocupa dessas transações, quer tratores em vez de pequenas famílias nas terras.
Um trator é mau? A força que produz os compridos sulcos na terra não presta? Se esse trator fosse nosso, não meu, nosso prestaria. Se esse trator produzisse os compridos sulcos em nossa própria terra, prestaria na certa. Não nas minhas terras, nas nossas. Então, aí sim a gente gostaria do trator. Gostaria dele como gostava das terras, quando ainda eram da gente. Mas esse trator faz duas coisas diferentes. Traça sulcos na terra e expulsa-nos delas. Há que pensar sobre isso. Então, gente, olha o desespero de uma pessoa, como eu mesmo falei, que da noite para o dia perde tudo. Perde tudo. Digamos assim, né? A quebra da bolsa leva ao banco forçar o produtor a pagar o empréstimo que a maioria das pessoas nos Estados Unidos são endividadas. É raro você ver uma pessoa lá que chega e compra uma casa de 400 mil dólares, né? 350 mil, 250 mil, enfim, 500 mil dólares à vista. É uma hipoteca de uma vida inteira. E aí, nessa hipoteca de uma vida inteira, naquele momento, precisando de capitalização, precisando de dinheiro para fazer dinheiro, o banco cobra isso na hora. E o produtor vira, eu não tenho condição de pagar. E a terra e o trator, que eram fontes do seu sustento, se tornam amarguras da vida que ele já não pode mais ter. Se fala que nas estradas dos Estados Unidos, durante esse período de Grande Depressão, era muito comum ver famílias indo e voltando. Tipo assim, eu não sei se vocês já passaram uma fase na vida e falaram assim, não, gente, para onde eu vou, o que eu estou fazendo e tudo mais. Era essa situação das pessoas naquele momento. Você sai da terra e fala assim, mas eu vou para onde? Na cidade não tem emprego. A terra está tomada pelo banco. Eu produzi, ninguém comprou minha produção. Era uma situação de desespero insuportável. Isso explica o porquê, naquele momento, as taxas de suicídio aumentavam tanto. Da noite para o dia, você se descobriu sem rumo, sem sentido de vida. Era isso aqui. Vamos passar para o próximo texto aqui, né? Isso principalmente no início da década de 1930. Vamos lá. Vamos para a página 15, fazendo um favor. Página 15, essa parte aqui, ó, leia o que o historiador Eric Vosloo diz sobre o rádio. Ana Júlia, você lê aqui para nós, fazendo um favor? Uhum. Ao contrário do cinema, ou mesmo da nova imprensa de massa, o rádio não transformou de nenhum modo profundo a maneira humana de perceber a realidade. Não criou novos meios de ver ou estabelecer relações entre as impressões dos sentidos e ideias. Era simplesmente um veículo, não uma mensagem. Mas sua capacidade de falar simultaneamente a incontáveis milhões, cada um deles sentindo-se abordado como indivíduo, transformava-o numa ferramenta inconcebivelmente poderosa de informação de massa, como governantes e vendedores logo perceberam para propaganda política e publicidade. É difícil reconhecer as inovações da cultura do rádio, pois muito daquilo que ele iniciou tornou-se parte da vida diária. O comentário esportivo, o noticiário, o programa de entrevistas com celebridades, a novela e também todos os tipos de seriado. A mais profunda mudança que ele trouxe foi simultaneamente privatizar e estruturar a vida de acordo com um horário rigoroso, que daí em diante governou não apenas a esfera do trabalho, mas a do lazer. Contudo, curiosamente, esse veículo e até o surgimento do vídeo, sua sucessora, a televisão, embora essencialmente centrado no indivíduo e na família, criou sua própria esfera pública. Pela primeira vez na história, pessoas desconhecidas que se encontravam provavelmente sabiam que cada uma tinha ouvido, ou mais tarde visto, na noite anterior. O grande jogo, o programa humorístico favorito, o discurso de Winston Churchill, o conteúdo do noticiário.
Meninos, então, o rádio traz uma nova forma de organização familiar. Qual era essa forma? Pessoas sentadas numa sala, escutando ali noticiário, escutando ali manifestações de vida, escutando ali todas as questões relacionadas ao comportamento humano. E, de certo modo, a televisão só traz para uma tela visível aquilo que o rádio trabalhava com os ouvidos. No Brasil, muitos artistas que fizeram sucesso na televisão começaram no rádio. É o caso de Hebe Camargo, é o caso de Silvio Santos, é o caso de muitos atores de novela dos anos 60 e 70. Então, todos eles tiveram carreira no rádio e migraram para a televisão. O curioso, nós com a internet, principalmente com o YouTube, nós vivenciamos essa outra transformação. Se eu perguntar para vocês aqui, quem vê televisão, eu aposto que poucos vão me responder. Quem vê televisão assim regularmente. Pode ver um jogo, pode ver uma outra notícia, um programa esportivo. Agora, se eu perguntar quem aí tem Netflix, vê Netflix regularmente, quem aí vê o YouTube regularmente, eu posso que quase garantir que são todas as pessoas. Por quê, gente? É um novo espaço, né? O povoamento do novo espaço. Então, a geração de vocês não é a geração da televisão. Já é a geração do YouTube. Por quê? Porque o YouTube oferece aquilo que você quer ver instantaneamente. Você pode organizar seu horário e falar assim, não, eu vou ver o vídeo, vou, por exemplo, pegar um canal que eu gosto. Vou ver o vídeo no Show, na hora que sair, aí na hora que eu puder, eu deito e vejo, eu sento e vejo. Então, você organiza o seu horário conforme você, não conforme... Fala assim, 8h30 eu vou para frente eu vou para frente da televisão ver o jornal. Como também era assim no tempo do rádio. Vai sair o discurso do primeiro-ministro às 9h. Vou sentar e vou ver. Então, aqui, meninos, né, nós estamos vivenciando uma nova forma de organização social mesmo. Agora, os serviços de streaming e outros mais organizam para nós, e não nós nos organizamos para eles, como foi no tempo do rádio, como foi no tempo da televisão. E outro dia, e o curioso, outro dia eu estava pensando sobre isso. Sobre o quê? Como a televisão sobreviverá? Como televisão aberta e outras coisas mais sobreviverá? Minha opinião, minha humilde opinião, logicamente, que cada um tem um direito à sua. A televisão tem que enxergar que o streaming, o YouTube, enfim, todo esse serviço de streaming, são complementares a ela. São coisas que podem auxiliar, uma alavanca para que a televisão tenha público e tenha inserção na sociedade. Mesmo porque são muitos os canais, por exemplo, de YouTube, que fazem sucesso reproduzindo vídeos da televisão. Então, a televisão tem que aprender a fazer esse caminho inverso, né? Utilizar o streaming a favor dela. A favor dela. Por exemplo, gente, todos vocês devem ter YouTube, ou quase todos, né? Posso falar aqui seguramente que 90%. Mas e para quem não tem? Ano passado, a Netflix, entre vários filmes, lançou O Milagre da Cela 7. Filme lindo, né? Nossa, um filme triste, mas muito, muito bonito. E para quem viu, comentou muito sobre o filme. Agora, para quem não viu, a Globo comprou O Milagre da Cela 7 e vai passar ele daqui a uns dias. Então, é um caso, né? Fala assim, opa, nos espaços que a internet ou que esse serviço de streaming não chega, deixa eu ali me fazer presente. Para gerações que ainda não usam esse serviço de streaming, eu estarei presente. E é assim que
E assim que as televisões poderão sobreviver. Não tem outra forma, tá bom? Bom, vamos para terminar aqui, gente. Vamos para a página 17. E aí eu vou para saber mais. Ana Júlia, lê esse texto aqui para saber mais, fazendo um favor, falando sobre o Al Capone. Da página 17, né? Aham. Com o objetivo, sobretudo, de diminuir os índices de violência, foi aprovada em 1920 a Lei Seca, que proibia a fabricação, a comercialização, o transporte, a importação e a exportação de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Os industriais também viam na lei uma forma de aumentar a eficiência dos trabalhadores. Apesar de, em um primeiro momento, ter recebido apoio de parte da população, essa lei não alcançou seu principal objetivo, pois fez crescer o consumo e desmoralizou o governo do país. Além disso, surgiram grupos criminosos que praticavam tais atividades de forma clandestina, o que fez aumentar a violência social. Um dos mafiosos mais famosos da época, Al Capone, à direita, foi preso apenas em 1931, 2 anos antes da revogação da lei. Então, gente, lembrando, ontem eu falei com vocês dos Intocáveis, né? Pergunta aqui, Matheus, você já viu? E ele trata justamente da história do Al Capone, na verdade, da história do Al Capone sob o ponto de vista do Eliot Ness, que é o incorruptível da polícia de Chicago. Na quinta-feira que vem você vai falar comigo o que é o filme, Matheus. Eu acho que você vai gostar. E fica a dica aí para outros mais também, viu? Quem gosta de história, de gangster, de filmes policiais nesse sentido, o filme é top demais da conta, mas top mesmo, uma produção bruta, né? De 86, 87, se eu não me engano. E, gente, vou alugar ele no Google Filmes. Bacana, bacana. Mesmo porque não estava disponível mais na Netflix, né? E, meninos, e é um caso curioso, né? Essa proibição, ela fez aumentar o consumo de álcool nos Estados Unidos de forma clandestina. Produtores, digamos assim, produtores individuais começaram a produzir bebidas alcoólicas nos seus alambiques, em regiões interioranas e fazer esse álcool circular. Por isso que a lei seca não foi muito para frente. Você proibir algo que era tão disseminado na cultura dos Estados Unidos é uma loucura. É uma loucura. E por isso que a lei acabou não dando muito certo, tá bom? Gente, só uma curiosidade, hoje eu não vou fazer chamada, viu? Mas eu devo deixar alguns deveres para vocês do capítulo, do capítulo A3, para entregarem hoje mesmo, vou colocar o prazo até às 10. E bom resto de sexta-feira aí para nós, né? Aproveitem, descansem depois da aula, tá bom? Agradeço demais a quem permaneceu até aqui e até quinta-feira que vem. Valeu? Tchau, tchau, gente.